sacrifício. E qual o valor então desse culto coletivo? O salmo que eu li, Salmo de número 100, fala sobre isso, o valor e a importância desse momento de estarmos aqui. Porque, embora a igreja não se limite a um templo físico, Deus não se limita a um templo físico, há uma importância no templo físico. Há situações que nós só vivemos aqui, que nós conseguimos desenvolver aqui, que o Senhor opera neste lugar. Precisamos compreender isso. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, o povo de Deus ia ao templo para levar ofertas, para oferecer sacrifícios de gratidão, em busca de perdão, em busca de justificação, em busca de misericórdia. E a pessoa não ia ao templo simplesmente para passar o tempo. Havia um propósito. No Antigo Testamento, o povo de Deus não ia ao tabernáculo no deserto, depois ao templo em Jerusalém, simplesmente para seguir um ritual, até porque quando isso estava acontecendo, Deus levantava profetas para dizer que ele não estava recebendo aquelas ofertas, para dizer que ele não estava se alegrando com aquelas festas, para dizer que ele não estava sendo honrado por tudo aquilo que estava acontecendo no templo, porque o templo ele precisa ser uma extensão da nossa vida. O templo ele precisa ser uma continuação da nossa vida, dos nossos dias. O povo se reunia aos sábados para adorar a Deus, mas durante a semana Deus queria que o povo vivesse de maneira íntegra, de maneira justa, de maneira piedosa, de maneira obediente, e não queria que o templo fosse apenas uma cerimônia vazia, fosse apenas cumprir um ritual que estava escrito, mas fosse um momento em que o povo se reunia para adorá-lo em espírito e em verdade, com alegria, com leveza, com sinceridade, com verdade. E era um lugar em que Deus se reunia com o seu povo. E nós vamos ver na Bíblia que Deus apareceu e falou a homens e mulheres na sua vida particular. Deus não se limitou ao templo para falar com o povo. Deus visitou homens e mulheres em momentos específicos para falar com eles, para revelar planos, propósitos. Mas o templo era um momento especial de congregação, trazia identidade para o povo, trazia comunhão para o povo, trazia unidade, mostrava que o povo se transformava num só para adorar ao único e verdadeiro Deus. O salmista no Salmo 100, ele fala sobre essa chegada ao templo, esse momento em que nós ficamos privados durante esses dias, de irmos ao templo, de nos deslocarmos até ao lugar de oração, a casa de Deus, e tantos nomes que nós damos ao templo físico, porque esses nomes trazem para nós reverência, temor. E meus amados irmãos, talvez essa ausência da nossa presença aqui, essa falta dos nossos cultos presenciais, nos fez refletir sobre o valor desse lugar, nos fez refletir sobre como vamos ao templo, o porquê estamos no templo, como devemos nos portar no templo. É bem verdade que as nossas reuniões eram cheias, mas será que as pessoas estavam vindo com o objetivo correto, o propósito correto? Estavam vindo com a consciência de que o templo não é um shopping, o templo não é uma padaria, o templo não é um supermercado, o templo não é um parque, o templo não é um cinema, o templo não é um teatro. Um templo é um lugar separado para nós ofertarmos aquele tempo ao Senhor de qualidade, de adoração. O templo é um lugar separado para nós olharmos uns para os outros e nos alegrarmos com aquele irmão, sabendo que ele foi salvo pela graça de Deus e que há uma ligação com ele da nossa parte, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. O templo é um ensaio daquilo que nós viveremos por toda a eternidade, reunidos adorando a Deus e celebrando ao Senhor. O templo tem que ser um momento e um lugar que onde nós nos reunimos, nós pensemos assim:
Como será o céu? Deve ser extraordinário, deve ser muito melhor do que isso, deve ser incomparavelmente melhor. O templo deve ser um lugar onde a gente chega cansado e sai fortalecido, sai renovado. Um templo é um lugar, deve ser um lugar onde a gente chega ferido e é curado, e não apenas pela palavra, pela ação do Espírito Santo, mas nós somos curados pela ação de uns para com os outros. Porque às vezes nós achamos que quando a pessoa vai ao templo, a palavra, a pregação e a ação do pastor vai resolver tudo. Mas esse lugar é um lugar de coletividade. E tem feridas que só são curadas quando a gente abraça o irmão. Tem feridas que só são curadas, tem muros que só caem quando a gente abraça, quando a gente se preocupa, quando a gente ajuda, quando a gente socorre. Não adianta simplesmente a gente nos reunirmos se não vivermos a realidade de estarmos juntos, não apenas sentados lado a lado, mas sim sabendo que nesse lugar o Senhor não apenas fala conosco e opera em nossas vidas, mas Ele nos usa para operarmos, para sararmos, para curarmos, para abençoarmos aqueles que estão conosco. O Salmo 100, então, você que está com a sua Bíblia, nós vamos ressaltar a importância, o valor do templo. O salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Percebemos então que a celebração, ela deve estar presente no templo, e não é uma celebração individual, é uma celebração coletiva. Na minha casa, eu adoro, eu celebro ao Senhor de maneira particular, mas aqui no templo, o Senhor, Ele recebe a adoração coletiva. Sabe, às vezes a gente diz assim, eu fui para adorar a Deus, se o outro não foi, problema dele. Nós vamos nos acostumando com isso. Eu celebrei ao Senhor, se o outro não celebrou, um problema dele. E a gente vai se acostumando com esse padrão que não é o que Deus quer para nós. Porque para eu celebrar sozinho, eu celebro na minha casa. Se eu venho à igreja, eu tenho que procurar entender que aquela coletividade, naquele lugar, Deus está querendo uma celebração coletiva. Deus está querendo unidade na adoração, no louvor. Deus não está querendo divisão, facção dentro da igreja, porque foge ao propósito da igreja. A igreja é um lugar de comunhão de muitas pessoas. O templo traz essa ideia de estarmos juntos. E se algo não está bem com o nosso irmão, a gente tem que trabalhar para quebrar as barreiras, quebrar as muralhas. Às vezes são nossas, às vezes são as circunstâncias, às vezes acontecem e a gente nem se programa para isso, nem tem muitas das vezes a responsabilidade daquilo. Mas eu não posso ficar feliz se eu estou na igreja, no templo, na coletividade, e eu não posso me conformar e ficar feliz se eu estou adorando a Deus sozinho, se eu estou celebrando a Deus, se eu estou ouvindo a palavra, se eu estou me alimentando. Eu tenho que me preocupar com o outro. Eu tenho que entender que o templo é um lugar de coletividade. Então todos se preocupam com a celebração coletiva, com a adoração coletiva, se preocupam se há uma reverência coletiva, e não simplesmente eu não venho para o templo para exercer o individualismo, porque isso já está lá fora. Aqui é lugar de coletividade. Aqui Deus quer a celebração de todas as pessoas, de todas as terras, de todas as gente. Deus quer que a gente se una, entre por aquelas portas e entenda que nesse lugar há um povo que celebra a Deus, não apenas uma pessoa que celebra a Deus, mas um povo que vem para celebrar a Ele. Glórias ao seu nome. Então o salmista diz: celebrem com júbilo. Essa festa, irmãos, não é uma festa simplesmente movida por aquilo que tem, mas ela parte do nosso coração. O júbilo, a alegria, não é uma alegria comum, é uma alegria, não é uma alegria contida, é uma alegria que as pessoas percebem. Precisamos retornar nesse momento com celebração, com júbilo. Não façamos da nossa ida ao templo apenas um ritual semanal,
Não façamos da nossa ida ao templo um peso para nós, uma obrigação que a gente tem que cumprir, que se a gente não for, Deus vai ficar triste, Deus vai ficar irado, Deus vai nos punir, Deus vai nos castigar. Não, irmãos, temos que entender que independentemente da gente ir, mais importante é como a gente vai, por que a gente vai e como a gente fica lá dentro, olhando para o relógio para ver se a hora já terminou. Oh, queridos, ficamos às vezes chateados e não queremos abrir a boca, e eu falei de manhã sobre isso. É difícil cantar com máscara, não é? É terrível, é ruim demais. A gente começa a falar, a respiração falta, você respira aquele ar quente, é horrível. Mas quantas das vezes ficamos de boca fechada? Quantas das vezes a igreja estava adorando, cantando, celebrando, a presença de Deus sendo derramada em nosso meio, e a gente olhando para o relógio, a gente preocupado com o compromisso depois do culto, a gente preocupado com o que estava esperando a gente depois do culto, e a gente não aproveitou esse momento para abrir a boca, para celebrar o Senhor, para entrar na presença dEle com júbilo. Então, em nome de Jesus, quando pudermos tirar essas máscaras, valorize, chegue ao templo e entre na presença de Deus, celebrando com júbilo, e entenda que a celebração não é só algo individual. No templo a celebração precisa ser coletiva. Na minha casa sim, no meu quarto sim, mas aqui não, aqui é tudo coletivo. A oração é coletiva, o louvor é coletivo. Não é porque a pessoa está cantando sozinha aqui na frente que o louvor não é coletivo, não. Ele está dirigindo o louvor, ele está conduzindo o louvor, mas nós cantamos junto, nós celebramos junto, nós adoramos junto. Se alguém vai testemunhar de algo que Deus fez na vida dele, a gente adora a Deus, a gente é edificado, a gente agradece a Deus, a gente se alegra com a vitória daquele irmão. No templo tudo é coletivo, é feito para a glória de Deus, mas é pensando sempre na coletividade, no grupo de pessoas. Segundo, o salmista diz, complementando o versículo 1: servi ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Coletividade na celebração, celebração com alegria, não apenas um ritual morto. Mas no versículo 2 diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Vejam bem, não são só os levitas que têm que cantar no Antigo Testamento. Trazendo para nós, não são só os músicos, os cantores que têm que cantar. Quem chega no templo, na coletividade, na comunhão da igreja, precisa entender que o cântico também é nosso. Se Deus nos salvou, se Deus nos redimiu, se temos vida nele, se temos vida com ele, se somos o povo dele, o cântico está na nossa boca. Eu não preciso de ter um microfone, eu não preciso de estar num lugar elevado, não. Se eu estou ali, eu tenho dignidade diante de Deus. O véu se rasgou, você entra na presença dele e adora com quem está adorando, canta com quem está cantando. Entre na presença de Deus, se apresente diante dele. E é interessante, irmãos, que nós nos apresentamos por meio de Cristo. Cristo, ele rasga o véu. Cristo, ele rasga o véu na sua morte, na sua ressurreição. Ele celebra e nós celebramos a sua vitória sobre a morte. Nos apresentamos não mais com medo. No Éden, Adão se escondeu da presença do Senhor, mas quando temos uma aliança com Deus, nós nos apresentamos por meio da graça, sem nenhuma condenação, sem nenhuma ira de Deus sobre nós, porque já foi levada sobre Cristo no Calvário. Nós chegamos na presença de Deus, então nos apresentamos perante dele como? Com medo? Com temor? Não, com cântico. Nos apresentamos na presença dele com vergonha? Não, com cântico. Com tristeza? Não, com cântico. Com amargura? Não, com cântico. Se nós tivermos isso na nossa mente, vamos valorizar muito mais esse momento. Vamos valorizar. Porque você continuou adorando na sua casa, você continuou orando na sua casa, você continuou servindo a Deus na sua casa. Mas precisamos entender que isso aqui é coletividade, é o Deus do seu povo. Templo é Deus com o seu povo. Servir ao Senhor com alegria. E aí nós percebemos quantas das vezes nós tínhamos a oportunidade de fazer parte de uma escala, seja
para estar nas portas, seja para estar cantando, seja para estar cuidando do som, fazendo tantas coisas. E nós víamos tantas das vezes com o coração às vezes pesado, tenho que ir, tenho que fazer, se eu não for, alguém vai ficar chateado comigo, se eu não for, vão me tirar. A nossa preocupação não era em agradar a Deus, eram outras preocupações na maioria das vezes. O serviço com alegria. Então, servir a Deus nos alegra, nos dá prazer. E qual que era o serviço aqui? O serviço aqui significa adorar, era levar a oferta, era levar parte da colheita, era levar o animalzinho. E isso, embora a pessoa tivesse que carregar, muitas das vezes pesado, levar aquilo até o templo, deveria ser feito com júbilo, com alegria. Eu tenho que levar porque está escrito, eu tenho que fazer porque é uma tradição. Não, Deus não quer isso. As portas se fecharam, mas foram reabertas, e Deus diz: entre agora por essas portas, com cântico na sua boca, com júbilo no seu coração, adorando na coletividade, se preocupando com o seu irmão, servindo com alegria, ofertando com alegria, orando com alegria, socorrendo o irmão, ajudando o irmão com alegria. E aí ele diz: sabe por quê? Porque o Senhor é Deus. Não é pelo que Deus fez a primeira motivação, não é ir ao templo para simplesmente receber, pegar algo, barganhar com Deus, fazer uma troca. Se eu adorar o Senhor hoje, se eu entrar com alegria, se eu fizer tudo direitinho, Deus vai me dar alguma coisa, eu vou receber alguma coisa. Não, o salmista diz: saibam que o Senhor é Deus. Qual que é o motivo? Ele é Deus. A obra de Cristo nos dá esse novo entendimento que nós não tínhamos. Nós fomos salvos, resgatados pelo Senhor, para entendermos novamente como nós precisamos viver a nossa vida, porque Deus é Deus. Foi Ele quem nos fez, diz o salmista, e dele somos. Ele nos fez, por isso servimos com alegria, por isso celebramos com alegria, por isso nos preocupamos em entrar na presença do Senhor com o coração, com a atitude correta, com reverência. E reverência não é temor, é respeito, que se alegra, que adora, que aproveita aquele momento, que sabe que Deus se reúne com o seu povo. Deus está visitando a sua igreja de uma maneira coletiva nesse retorno. Se você está aqui, saiba que Deus está com a presença dEle para fazer algo diferente nas nossas vidas. Saibam que Ele é Deus, Ele nos fez. Aqui o salmista fala da criação. Deus nos criou, e se Ele cria, Ele tem poder sobre a nossa vida. Se Ele nos criou e nos deu a vida, Ele tem o direito de receber a adoração. Na antiguidade, os reis não queriam que ninguém chegasse na presença dele com um semblante descaído, e isso foi um dos motivos que o rei Artaxerxes percebeu em Neemias. Quando ele olhou para Neemias e percebeu que o semblante dele não estava alegre. Os reis não queriam ninguém na presença com o semblante. A pessoa tinha que se apresentar, poderia estar como estivesse, ela tinha que estar com a boa aparência, ela tinha que estar feliz por estar ali. Ela estava na presença do rei. Nós estamos na presença de Deus. Esse entendimento nos faz compreender que o nosso sentimento deve ser diferente, a nossa atitude deve ser diferente. Saibam que o Senhor é Deus, Ele nos criou, Ele nos fez, e aí dele somos, pertencemos ao Senhor. Então nós estamos na presença daquele que nos criou, nós estamos na presença daquele que nos fez, na presença daquele que nos comprou por um preço precioso, por um preço incomparável, por um preço incorruptível, que foi o sangue do seu Filho. E aí ele continua: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Percebam que o salmista enfatiza sempre a coletividade.
Aqui não está falando dele, ele está se colocando no meio de todo o povo, ele está falando de um Deus que está no meio do seu povo. Somos o seu povo, somos o seu rebanho, e ele nos pastoreia, ele nos conduz, ele nos guia, ele nos alimenta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 4 ele diz: entrem pelas portas dele com ações de graça, gratidão no coração. Não é possível que a gente entre na casa de Deus e não tenhamos nenhum motivo para agradecer ao Senhor. É impossível nós chegarmos na casa do Senhor e não termos um coração agradecido. É impossível. Porque a gente só tem a ideia de gratidão quando a gente recebe algo que a gente quer, que a gente está pedindo, que a gente está desejando, e se esquece que Deus tem nos dado muitas coisas que a gente nem se lembra de pedir, muito menos de agradecer. E aí a pessoa diz assim às vezes: hoje eu vou na igreja agradecer. Só hoje? Hoje eu vou na igreja com o coração grato. Só hoje? Só hoje que você tem motivo para agradecer? Não. Todos os dias que você entrar por essas portas, entre com o coração grato a Deus. Senhor, eu vou te agradecer. E comece a lembrar do que Deus tem te dado, do que Deus tem feito na sua vida, do que Ele tem realizado em você e por meio de você. Entre nas portas deles com ações de graça e em seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. É um complemento do versículo 1 e do versículo 2. Sabe por quê? E ele vai dizer: porque o Senhor é bom. Então veja, Ele não apenas é Deus, Ele não apenas nos criou, nós não apenas somos dele, mas Ele está dizendo: porque o Senhor é bom. Ele nos trata com bondade, Ele não nos trata como nós merecíamos ser tratados. Ele não nos trata de acordo com as nossas obras, Ele nos trata de acordo com a obra de Cristo. Então Ele é bom. Ele faz o que é bom por nós, Ele faz o que é bom para nós. Deus nos trata com bondade. Todos os dias nós temos desfrutado da bondade do Senhor. Aleluia. Ele é bom. O salmista lembra ao povo: entrem na presença dele com júbilo, com ação de graças, agradeçam ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Não é porque nós não merecemos, não é porque nós fizemos por onde alcançar o que nós temos, não. É porque Ele é bom, é dádiva de Deus, é bondade de Deus. Ele diz: a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias, nas suas lamentações, disse que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim, mas se renovam todas as manhãs, todos os dias. O salmista diz: a misericórdia dura para sempre. Misericórdia é colocar no coração aquele que é cheio de misérias. Misericórdia fala de duas palavras: miséria e cardia, coração. É colocar no coração quem está cheio de misérias. Deus nos coloca no coração. Sabe quem? Não é aquele que é bom, aquele que é perfeito, não. É aquele que é cheio de misérias, aquele que é cheio de falhas, aquele que é cheio de defeitos, aquele que é cheio de problemas. Muitas das vezes aquele que quer ser afastado da convivência dos outros, aquele que nós colocamos para o canto porque não suportamos. Deus derrama misericórdia sobre ele. Deus pega aquele que ninguém quer pegar, que ninguém quer abraçar, que ninguém quer amar. Sabe o que Ele faz? Por causa de Jesus, coloca no coração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Bondade de Deus, misericórdia de Deus. Ele fala fidelidade, e não é uma fidelidade só para mim, se estende de geração em geração. Desde Abraão, foi para Isaac, foi para Jacó, foi para as 12 tribos, e passou de geração em geração a fidelidade de Deus. O tempo passou, nós passamos por crise, passamos por problemas, estamos enfrentando ainda os requisitos de toda essa prova que sobreveio sobre todos nós. Mas nós podemos dizer: Deus tem sido fiel, e Ele não será fiel apenas a mim. Se eu guardar a aliança com o Senhor, se eu conduzir os meus filhos, a minha descendência, a terem uma aliança com o Senhor, essa fidelidade de Deus estará sendo derramada sobre eles
dia após dia. Aleluia. Como nós estamos chegando na casa de Deus, como pretendemos retornar, meus amados irmãos, fazendo desse momento um momento precioso, um momento incomparável. O nosso coração, mesmo quando a gente estiver trabalhando, estudando, a gente tem que colocar no nosso coração: meu Deus, eu não vejo a hora de estar na casa de Deus. Não porque é o único lugar, não, eu estou adorando, eu estou bendizendo, eu estou orando, mas na casa de Deus é lugar onde eu tenho identidade, é um povo, é um Deus, é um povo que celebra ao Senhor, é onde eu paro com tudo, é onde eu não vou dividir durante o meu dia o momento com Deus, com outras situações, com outras atividades. Não, esse momento é dedicado, é exclusivo, é só para Ele. Aleluia. E o salmista nos lembra disso. Quando você for ao templo, guarde essa palavra no seu coração. Não permita que esse momento caia de novo na rotina. Não permita que esse momento caia de novo no ritual vazio. Não permita. Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Se o prazer de vir à casa do Senhor começar a diminuir, ore, peça oração, peça ajuda, mas não se afaste. Esse é um lugar especial. O povo de Deus ficava, sabe quando o povo de Deus ficava triste? Quando havia o impedimento de estarem na presença do Senhor. Quando eles eram impedidos de viver um momento de celebração como povo de Deus na casa de Deus. Tanto é que quando eles voltaram depois do exílio, a primeira coisa que eles foram edificar, sabe o que foi? Ninguém tinha casa, ninguém tinha trabalho, ninguém tinha nada. A primeira coisa que eles foram edificar foi o templo. Foi a primeira coisa que eles foram edificar, foi o templo. A primeira coisa, porque havia um valor e um entendimento daquele lugar. Aí eu lhe pergunto, Deus não estava com o seu povo no exílio? Claro. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente? Deus estava lá com eles, no meio da fornalha. Mas o templo tem um propósito maior, e por isso precisamos valorizar. As portas se fecharam, fomos impedidos de estarmos aqui, mas não fomos impedidos de adorar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estamos chegando aqui com distanciamento, com máscaras, mas chegamos. São etapas, são fases, são degraus que nós estamos subindo e crescendo. Deixa eu lhe perguntar, quando você puder tirar a máscara, como você vai cantar? Quando você puder apertar a mão do seu irmão e abraçar o seu irmão, você vai fazer? Como você vai fazer? Quando você puder participar de um jantar, de uma confraternização, como que você vai? Eu não quero que Deus devolva tudo aquilo que a gente perdeu para a gente pegar e fazer do mesmo jeito. Senão nós não aprendemos nada. Eu não quero que Deus me dê tudo de volta para eu ser igual ou até pior. Eu tenho orado para Deus restaurar o que nós perdemos, mas para que isso seja visto como dádivas. Estar ao lado do irmão, uma dádiva. Poder abraçar o irmão, uma dádiva. Poder cantar com a banda, uma dádiva. Poder vir à frente, receber a oração, receber o toque do ministrante, uma dádiva. E eu não posso fazer isso hoje. Quantas vezes você foi convidado, sentiu a presença de Deus, disse, não vou. Hoje você pode até querer, mas eu não vou poder fazer isso. Olha só.
Oh Deus, que possamos valorizar esse momento, independentemente de como você vier ao templo daqui para frente, do que você esteja vivendo lá fora, não permita que isso entre com você e lhe impeça de adorar. Você pode até trazer, colocar diante do Senhor e dizer: Deus, dá-me força para celebrar hoje aqui, para agradecer, para adorar, para cantar, para abraçar meu irmão, para tocar, para servir nas oportunidades que eu tiver, para fazer com excelência, com amor, para dar o melhor, não apenas para ti, porque eu não gosto dessa frase quando a gente diz assim: eu estou fazendo para Deus. Não, a Bíblia diz que quando eu faço para o meu irmão, eu automaticamente estou fazendo e alegrando ao Senhor. É fazer para Deus e para o meu irmão, é fazer para Deus e para as pessoas. Porque quando às vezes a gente coloca isso, a gente está dizendo assim: Deus pode me recompensar. A gente pode criar um sentimento de barganha com Deus. E a gente sabe que se a gente fizer com o irmão, nem sempre a gente vai ser recompensado, vai ser valorizado. Aí a gente diz: eu estou fazendo para Deus. Entenda que templo é comunhão, é comunidade, é coletividade. Senão não faz sentido nos reunirmos e não desfrutarmos desse momento.